Olá, boa noite, pessoal. Então, hoje vamos iniciando um conteúdo novo de algoritmos. Faz parte aí da sequência que tem na apostila, né, unidade 4, que é estruturas de controle. A estrutura de controle tem uma divisão que a gente costuma fazer, que são estruturas de seleção, que é o conteúdo que a gente vai estudar hoje, né? E depois tem o conteúdo de repetição. Aí a repetição ainda tem divisão, tem 3 divisões para a gente estudar. Mas o conteúdo de seleção a gente vai estudar hoje, começar a explicação. Tem vários exercícios para a gente fazer na sequência, né? Depois para a gente entrar no conteúdo de repetição, que daí vai ser o nosso último conteúdo, tá? Então, até o momento, pessoal, a gente viu nos algoritmos os comandos que a gente chama de sequencial, tá? Comando sequencial por quê? É um comando que a gente vai fazendo, vai olhando o algoritmo, ele está linha a linha. Então, de cima para baixo, da esquerda para a direita, ele vai sendo executado. Tá? Com o comando de seleção, né, os comandos de seleção, porque a gente pode ter mais de um, a gente começa a ter um chamado desvio. Tá? Não vai ser sempre linha a linha que ele vai ser executado. Tá? Então, o que é esse desvio? Vai depender de uma condição. Então, o que a gente viu em tabela verdade, a gente vai começar a aplicar aqui, né? O verdadeiro e falso, que a gente estudou, o tipo lógico, né? Mas o tipo lógico não é que a gente vai usar o tipo, e sim o retorno, a condição que vai retornar um lógico, verdadeiro ou falso. Tá? Então, esse primeiro momento aqui, ele tem só uma explicação teórica, e depois a gente vai ter aqui com exemplos. Tá? Então, esse primeiro passo, esses primeiros exemplos que tem na apostila para você estar apresentando, eles não são exemplos para colocar no algoritmo direto, tá? É só uma explicação mesmo, né? O que a gente chama aí de sintaxe. Sintaxe nada mais é do que a forma da gente utilizar. Então, o primeiro que a gente vai ver aí, na estrutura de seleção, é a seleção simples. Toda estrutura de seleção, ele tem um se, então e fim C. Então, essa é a estrutura de comandos. Entre o se e então, ele vai uma condição, né? Aqui eu chamei genericamente de condição A, mas ele vai uma condição. O que é essa condição? É sempre uma comparação que ele vai retornar verdadeiro ou falso. Tá? Um exemplo. 2 é maior do que 1. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso, verdadeiro, exatamente. Então, essa é uma condição verdadeira. O resultado dessa condição, verdadeiro ou falso, vai determinar se ele vai ser executado esses comandos aqui. Aqui também está de maneira genérica, comando 1, comando 2, comando 3. O que são esses comandos? Pode ter um escreva, leia, pode ter uma atribuição de fórmula, né? Pode ter, inclusive, outro se, então. Então, qualquer comando que a gente viu de algoritmo, ele pode se encaixar aqui dessa maneira. Tá? Então, essa é a seleção simples. Agora, por que esse é seleção simples e o outro é seleção composta? Reparem que aqui a gente tem uma condição com o comando senão. Tá? O que seria essa ideia aqui do comando senão? Aqui a condição genérica A, se for uma condição que retorna verdadeiro, ele vai executar esses comandos aqui, ó, A1, A2 e A3, que a gente costuma dizer que ele está entre um então e senão, tá? Entre eles. Agora, se essa condição A retornar falso, aí ele vai executar a condição do senão, que está depois do senão. Daí são comandos B1, B2 e B3. Também aqui está de maneira genérica, né, só uma explicação aí de como utilizar o comando, mas o comando C, então, e o fim C vai existir, independente dele ser composto ou simples. Tá? Que vai determinar é o senão, a condição de falsidade. Depois, aqui para frente na apostila, tem seleções encadeadas, que daí ele segue a mesma lógica, segue o mesmo formato de utilização, só que daí ele tem um C dentro do outro, que a gente chama. E por isso que vem a seleção encadeada. Tá? Então, um exemplo aqui. Esse comando 1, quando que ele será executado em relação às condições 1, 2 e 3? De maneira bem genérica. Alguém consegue me explicar? Alguém? Silêncio? Não, professor. Então, vamos observar a explicação
conforme aquela que eu fiz anteriormente, né? Eu disse, se a condição aqui for verdadeira, né, aí ele vai entrar para o então. Entendeu? E daí, se a condição 2 for verdadeira, vai entrar para o próximo então. E se a condição 3 for verdadeira, aí vai entrar para o próximo então. Então, quando que o comando 1 será executado realmente? Que ele vai ter as condições atendidas para chegar no comando 1. Somente quando a condição 1, a condição 2 e a condição 3 forem verdadeiras. Tá? Se uma dessas condições aqui for falso, ele não executa o então daquela condição. Aí ele pula, ele sai dali. Tá? Vai fazer nenhum dos três? Não vai fazer nenhum dos três. Aliás, sim. Comando 1, comando... Isso, comando 1, 2 e 3. Né? Se as 3 condições forem verdadeiras, executa os 3 comandos. É bem isso mesmo. Agora, se uma delas for falsa, não executa. Não foi, então? Não faz. É. Aqui tem uma condição um pouquinho diferente, mas também encadeado, ó. Seguindo a mesma ideia ali. Quando que o comando 1 vai ser executado? Comando 1? É. Quando a condição 1 estiver verdadeira? Quando a condição 1 for verdadeira. Isso aí. Tá? E agora, quando que a condição 2 vai ser executada? O comando 2, desculpa. Quando que o comando 2 vai ser executado? Quando senão for falso, daí Quando a condição 1 e a 2 for verdadeira. Quase isso. Você falou que o Mário, você falou que o senão... E o que mais? Senão da condição do comando 1 for verdadeira ou ele seja falso daí. Certo. E o que mais? Para chegar no comando 2. Daí tem que ser se a condição 2 ser verdadeira daí também. Exatamente, tá certo. Tá? Então, ó, quando que ele vai entrar no senão aqui, né? Somente quando a condição 1 for falsa. Se ele for falso, ele vem para o senão. Mas para chegar no comando 2, eu tenho mais uma condição, que aqui eu chamei de condição 2. Tá? Então, se a condição 2 for verdadeira, vai executar o comando 2. Então, olhando assim, voltando à pergunta que eu fiz, né? Quando que o comando 2 vai ser executado? Quando a condição 1 for falso e a condição 2 for verdadeira. Seguindo a mesma ideia aqui para o comando 3. Quando que ele será executado? Quando o resultado do comando 2, o senão for falso e o começo for verdadeiro da condição 3, né? Isso, e mais a condição 1 for falsa também. Falso também. Isso. Então, essa é a ideia mesmo. Tá? Aqui a gente, como eu falei, estamos de maneira genérica, somente para explicar a lógica, né, dos comandos, né? E quando a gente chegar no algoritmo, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Tá? A heterogênea, ela funciona de maneira bem semelhante aqui, só que daí ela mistura comandos de seleção simples e também de seleção composta. Mas a lógica aqui funciona da mesma maneira. Tá? Aqui tem o vídeo do algoritmo para o ímpar. Então, esse daqui foi feito por mim lá em 2000 e alguma coisa. É um vídeo bem antigo. Mas eu vou fazer esse algoritmo aqui na prática para vocês observarem. Tá? Então, vou fazer ali no Visual G. Mas antes disso, eu vou fazer um exercício um pouquinho mais simples, para vocês entenderem a ideia aí do comando C, então, e senão. E depois disso, a gente pode partir para os exercícios. Tá? Então, a sugestão minha, antes de fazer os exercícios, né, é vocês observarem aqui a explicação dos 2 exemplos que eu vou passar, tá? E depois vocês vão para os exercícios, vai entender melhor. Lembrando que a gente sempre pega de exemplo para fazer os exercícios, né, de explicação. Tá? Esse daqui não vai estar na apostila, mas vai estar aqui no Visual G para vocês. Depois eu posso até disponibilizar lá, né, salvar o arquivo e colocar, né, mas não é um exemplo que vai estar na apostila para vocês seguirem, vai sim da explicação da aula. Tá? Eu vou encerrar a gravação aqui para iniciar uma outra. A gente faz uma divisão certinho.